Quais são as principais características físicas do Japão? Aonde ele fica? Ele tem recursos naturais? Ele é grande? Pequeno? Vamos saber de tudo isso agora. Fala galera, Tio Tobi na área, tudo bem com vocês? Voltando aí com mais um vídeo do canal. Agora vamos falar sobre o Japão. Bom, agora faremos uma playlist com 3 vídeos sobre o Japão. A primeira de aspectos físicos, a segunda aí a história do Japão, desde o shogunato até a Era Meiji, e o quarto vídeo falando dos aspectos econômicos e da população. Então, vamos embora para o primeiro vídeo. Japão, aonde esse país fica? Ele fica no extremo oriente, localizado no continente asiático. O Japão é um arquipélago vulcânico formado por milhares de ilhas, o que significa que a sua formação geológica é bastante recente. Esse fato faz o Japão ter pouquíssimos recursos naturais, uma vez que ele é recente. Lembrando, quando eu falo que um país é recente, o seu território é recente, eu não estou falando do seu povo ou da sua cultura, eu estou falando da sua formação geológica. Pelo fato de ser um território recente, o Japão é geologicamente instável. O que significa isso? Lá no Japão é muito comum nós termos terremotos, maremotos e tsunamis. Aliás, você sabe basicamente qual é a diferença de um terremoto para um maremoto? Olha só, tem um vídeo do Tio Tobi aqui no canal falando sobre terremotos no Brasil, mas antes do Brasil eu dou uma explanação geral. Vale a pena você conferir esse vídeo, hein? Mas vamos lá. O terremoto é aquele que ocorre, né, na Terra, no continente, e o maremoto é aquele tremor, aquele abalo sísmico que ocorre nos oceanos. Já o tsunami é aquela onda gigante, e tudo isso é muito comum no Japão. Ora, por que será que no Japão isso é muito comum? Muito simples, ele está no encontro de 3 placas tectônicas. É isso mesmo, 3 placas, 2 que são bem grandes e uma que é bem menorzinha. As maiores são placa eurasiática e placa do Pacífico, e a menorzinha a placa das Filipinas. Vai aparecer aqui uma imagem para você dessas placas. Então perceba, o Japão está exatamente no ponto de encontro entre essas 3 placas tectônicas. É exatamente esse fato que faz do Japão uma área muito instável com todas essas questões geológicas. Pois é, mas para melhorar ainda a situação do Japão, ele também está localizado em uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Mas o que é isso, Tio Tobi? Muito simples. Círculo de Fogo é nada mais nada menos que a maior concentração de vulcões ativos do planeta. Por que se chama Círculo de Fogo? Porque está ao redor da placa tectônica do Pacífico. São vulcões ativos e eles vão pegar ali boa parte do Japão. Galera, o Japão tem mais de 100 vulcões ativos. Ou seja, lá tem maremoto, terremoto, tsunami e ainda tem vulcões, mais de 100. O mais famoso deles, que aliás é o ponto culminante do Japão, é o Monte Fuji. É um vulcão, né, uma montanha vulcânica e um cone vulcânico com altitude de 3.776 metros, cujo seu topo está sempre recoberto por neve. Ele se destaca na paisagem do Japão. Inclusive ele é tido aí como uma montanha sagrada, né, dentro do Japão. O Monte Fuji não entra em erupção há mais ou menos 300 anos, mas meu amigo, se ele entrar em erupção, o estrago vai ser enorme, porque ao redor do Monte Fuji nós temos uma grande concentração de prédios, residências, casas, edifícios e tudo do tipo. Ou seja, a estrutura urbana ao redor do Monte Fuji é muito grande. Dá uma olhadinha aqui na imagem para você perceber. Uma erupção vulcânica causaria um estrago absurdo para essa região. Beleza, com essas características geológicas que eu acabei de passar para você aí, como é que será o relevo do Japão? Muito simples. O relevo do Japão é bastante acidentado. Se ele está no encontro de placas tectônicas e esses abalos sísmicos aí são muito frequentes, o Japão tem um relevo acidentado. Basicamente assim, ó, o interior do Japão, o centro do Japão, é uma região montanhosa, bastante acidentada. Basicamente, os únicos lugares mais planos, de planície que você vai ter ali no Japão, são as regiões litorâneas, ou seja, uma estreita faixa de terra entre, né, o pé da montanha e o litoral. É uma faixa bem estreitinha. Inclusive é ali que a maior parte da população japonesa vai realizar suas atividades econômicas, vai viver. Então, além do Japão ser um território pequeno, o Japão também tem a maior parte do seu território de difícil acesso.
devido a essas montanhas. Embora seja formado por milhares de ilhas, boa parte dessas ilhas são muito pequenas e nem aparecem nos mapas. Na verdade, a gente pode resumir, o Japão em 4 grandes ilhas, que somadas vão dar mais ou menos aí 97% do território japonês. Essas ilhas são Hokkaido, Honshu, que aliás é a maior, Shikoku e Kyushu. Somando aí todas as ilhas do Japão, você vai ter aí um país com um tamanho de 377 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Aí você deve estar pensando, né? Mas, Chutobi, eu não faço a menor ideia do que significa 377 mil quilômetros quadrados. Vou dar um ponto de referência para você. Olha só o tamanho do Japão, hein? O Japão, com essa área que eu acabei de citar, ele tem mais ou menos aí o tamanho do estado de Goiás. Ou seja, é um país realmente muito pequeno. E a disponibilidade de água, hein? Como é que será que fica? Será que o Japão tem muitos rios? Pois é, tem muitos rios. Embora seja um território recente, a quantidade de rios lá é bem grande. No entanto, esses rios são de pequeno e médio porte. Mas devido à característica do relevo, e o relevo influencia diretamente na hidrografia, esses rios são muito encachoeirados, ou seja, descem com grande velocidade, com grande poder erosivo. Esse fato favorece, por exemplo, a criação de usinas hidroelétricas no Japão. Inclusive os rios lá são intensamente aproveitados nessas usinas hidrelétricas. Óbvio que nenhuma delas chega do tamanho de uma Itaipu binacional, como tem aqui no Brasil, ou Três Gargantas, como tem na China. São usinas bem menores, mas são importantes aí na geração de energia para o Japão. No entanto, pelo fato de serem rios bastante encachoeirados, muito acidentados, não são propícios à navegação. Bom, e a sua extensão é pequena, obviamente, devido ao território japonês também ser bastante limitado. Então, boa parte desses rios aí vão nascer nas regiões montanhosas, vão descer aí com grande velocidade e grande poder erosivo, desaguando aí no Oceano Pacífico. E o clima do Japão, como é que será ali? Temperatura, pluviosidade? Pois é, o Japão, se você der uma olhadinha no mapa, você vai perceber que ele está localizado aí na zona climática temperada norte, ou seja, o território japonês inteiro está compreendido entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Todo o território do Japão está ali. E como é que seria a temperatura? Aí é muito simples. Como o Japão tem uma grande extensão latitudinal, ou seja, ele é grande no sentido norte e sul, quanto mais próximo do Círculo Polar Ártico, mais frio. Nós já chegamos a ter ali no Japão temperaturas inferiores a 20 graus, então menos 20 graus, temperaturas do norte do Japão, na ilha de Hokkaido, que é a mais ao norte. Em direção mais ao sul, você vai ter temperaturas cada vez mais elevadas. Inclusive no verão faz bastante calor no centro-sul do Japão. Já tivemos temperaturas ali superando os 40 graus positivos. Bom, então você pode verificar aí que o clima do Japão ele é influenciado basicamente por 2 fatores. Você sabe o que são fatores do clima? Ah, se você não sabe, Tio Tobi tem um vídeo aqui no canal exatamente falando de fatores de clima. Vai lá e assiste, hein? Mas vamos lá. Os principais fatores que influenciam no clima japonês são, primeiro, a latitude, que eu acabei de explicar, né? Mais ao norte, mais frio, mais próximo do Círculo Polar Ártico. Mais ao sul, mais próximo do Trópico de Câncer, mais quente. Mas o segundo fator bastante relevante são as correntes marítimas. E o Japão tem 2 importantes correntes marítimas, vale a pena você anotar aí o nome delas. Essas correntes são a Oyashivo, que é uma corrente marítima fria, e a Kuroshivo, que é uma corrente marítima quente. Vamos entender rapidamente isso aqui, hein? Corrente marítima fria, Oyashivo, se ela é fria, ela desce lá do Círculo Polar Ártico e atinge o Japão pela sua parte norte. Já a Kuroshivo é uma corrente marítima quente, o que significa que ela vem lá da zona intertropical, ali pelo Trópico de Câncer, e atinge o Japão pelo sul. E qual é a grande questão aí dessas 2 correntes marítimas? É porque elas influenciam no clima do território japonês. Mas não é só isso não. Essas 2 correntes marítimas também são ricas em fitoplânctons, que se você não sabe, é a base da cadeia alimentar marinha, o que significa que na região tem muito peixe, o que faz inclusive do Japão o principal produtor de pescado no mundo. Já a vegetação, isso é muito fácil. Toda vez que o Tio Tobi fala de vegetação, eu sempre dou a mesma frase. Anota essa frase aí, hein? Vegetação é igual a roupa. Muda-se o clima, troca-se a roupa. Em outras palavras, toda vez que o clima muda, a vegetação se adapta a esse clima, assim como as roupas de uma pessoa. Você vai lá para um lugar muito frio, roupa típica de clima frio. Você vai para um lugar quente, roupa característica de lugar quente. Mesma coisa a vegetação.
Basicamente, no Japão, nós teremos ali uma vegetação ligada ao clima temperado, né? No qual, mais ao norte, você vai ter uma vegetação mais conífera, então as árvores com copa em forma de cone, né? A famosa floresta de taiga. E mais ao sul, devido às temperaturas mais elevadas, você vai ter aí uma vegetação caducifólia, porque no Japão o clima tem ali 4 estações bem definidas, ou seja, o verão é mais quente, o inverno é bem rigoroso, como eu mostrei para vocês, o outono e a primavera são temperaturas aí mais amenas, mais agradáveis, e a vegetação vai se adaptar exatamente a essa característica dependendo do clima e da sua localidade. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece aí de compartilhar com a galera. Se possível, compartilhe pelo WhatsApp, pela galera da sua turma. Me segue aí no Instagram e não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito e assinar as notificações. Deixa seu like se você gostou e algum comentário caso você tenha alguma dúvida, beleza? Grande abraço do tio Tobi aí, ó. Já segue na sequência aí, ó. Vai aparecer aqui do lado o próximo vídeo agora, a parte histórica do Japão, do Shogunato à Segunda Guerra, beleza? Beijão, até mais, fui!